Fala galera, tudo de boa aí com vocês? Desculpa aí a bagunça. Eu acho que eu tô precisando usar aquele fundo de tela de livro que Carluxo Bolsonaro utilizou, né? Mas hoje eu queria falar com vocês que a noção que a gente tem de certo e errado, a ética que existe até hoje foi profundamente influenciado pelo pensamento grego clássico. Os gregos utilizavam a palavra arete para exprimir as razões que tornam uma coisa perfeita naquilo que ela é. Algo próximo do que a gente chama de virtude. Arete é atividade ou modo de ser que aprimora um objeto. Para Sócrates, a virtude do homem é o conhecimento. O conhecimento é o que faria com que a alma se aprimorasse na sua natureza, tornando-se aí boa e perfeita. Por isso que a ética clássica, ela se fundamenta em dois pressupostos. Primeiro, a virtude é um conhecimento, enquanto o vício é ignorância. E segundo, o pecado ele não ocorre voluntariamente. Aquele que pratica o mal, ele age assim porque ele ignora o bem. Então, de uma forma ou de outra, essas ideias de Sócrates vão atravessar o pensamento de Platão, de Aristóteles, de todo o medievo, a modernidade e chega até hoje como uma influência, pelo menos. Quem conhece o bem, pratica o bem e age desinteressadamente. Não age de acordo com os fins. Pelo contrário, ele vai agir sempre de um modo correto, desde que ele saiba o que é o correto. A gente já vê aí que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem nesse raciocínio, né? É, no filme A Sociedade dos Poetas Mortos, um novo professor de literatura começa a dar aulas numa instituição bem tradicional, que é um internato de elite só para meninos do sexo masculino. E galera, assista esse filme, é muito bom. O método dele é bem extravagante, ele rasga livro, recita poetas bem revolucionários, incita os alunos a fundar uma sociedade secreta. E aí, depois de muito vai e vem, a diretoria da escola acaba expulsando esse professor. E os alunos eles têm sérios problemas psicológicos para lidar com essa perda e com tanta informação. Inclusive, um dos alunos ele se suicida numa espécie de protesto contra a demissão do professor. Na hora, né, depois da gente enxugar as lágrimas, a gente fica muito puto com a diretoria da escola. Só que, novamente, eu acho que tem um problema nesse raciocínio de ficar puto com a diretoria da escola. No livro já mega clássico O Príncipe, que é do Florentino Nicolau Maquiavel, a gente fala Florentino não italiano porque a Itália não existia ainda, né? Maquiavel defende que sempre que possível a gente deve agir de acordo com a moral, mas a gente pode quebrar ela em algumas circunstâncias quando isso for muito necessário. Na verdade, Maquiavel ele está pensando em política e está dando conselhos para o governante, que é o príncipe, né? Mas esse pensamento de Maquiavel se espalha para diversas áreas do pensamento, inclusive a ética, e de uma certa maneira inaugura a ética instrumental e utilitarista que se fala muito hoje em dia. O pensamento de Maquiavel ele exige que se pondere a ética não só em abstrato, mas como também como concretamente quais são as consequências do nosso ato para a comunidade, né, para a sociedade e para a transformação do mundo. Galera, o professor ele agiu com as melhores das intenções, transmitiu conhecimentos mais nobres, leu os mais belos poemas. O que foi que ele não fez? Ele não pensou nas consequências das ações dele. Ele praticou o bem, mas isso não foi suficiente. Qual era o contexto em que ele inseriu essas ideias revolucionárias dele? Uma escola conservadora. Quem eram os receptores dessa informação? Jovens sem experiência nenhuma de vida, ali enclausurados, que não tinham como lidar com tanta informação nova. Seria presumível que ele fosse demitido de uma escola conservadora, rasgando livros, subindo em banca, gritando pelos corredores da escola? É relativamente presumível, né? E o que é que ia acontecer com a cabecinha desses meninos? Ele pensou nisso? Não tinha nenhuma forma dele ensinar de uma forma que transmitisse os importantes ensinamentos dele, até de uma forma, de uma certa forma revolucionária, mas que também preservasse esses jovens. Então, eu acho que é coisas para a gente pensar, né? Assim, não basta
dizer que os fins justificam os meios. Os meios eles precisam ser justos, precisam ser corretos, para que os fins da nossa ação não sejam contaminados pelo erro de como a gente pratica, mas também é preciso pensar em que contexto a nossa ação vai ser recebido, como e por quem a nossa ação vai ser recebida, como é que vai influenciar a vida das pessoas. Isso aí é ética com responsabilidade. É isso aí, galera. É o que eu queria passar para vocês hoje. Um beijão para vocês e até a próxima.